Fala pessoal, e aí, tudo bem? A gente está aqui novamente para falar um pouco mais sobre doutrina social da igreja. O que é a doutrina social da igreja? A doutrina social da igreja são um conjunto de ensinamentos, né, que a igreja dispõe para os seus fiéis durante todos os séculos, né, de existência da igreja, para que a sociedade ela viva buscando sempre o bem comum, né, buscando sempre o bem comum. Eu estou com um artigo do professor Felipe Aquino, né, que está lá no site da Cleófas, da editora Cleófas, que diz assim: ela afirma que a doutrina social da igreja, né, o ensinamento da igreja na sociedade, sobre a sociedade. Não cabe aos pastores da igreja intervir diretamente na construção política e na organização da vida social. Essa tarefa faz parte da vocação dos fiéis leigos, que agem por própria iniciativa com os seus concidadãos. Terá sempre em vista o bem comum, isso é muito importante, o bem comum, e se conformará com a mensagem evangélica, ou seja, busca o bem comum em conformidade com o evangelho, né, e com a doutrina da igreja. Cabe aos fiéis leigos animar as realidades temporais com um zelo cristão e comportar-se como artesãos da paz e da justiça. Está lá no Catecismo da Igreja Católica também, no número 2442, né, o parágrafo 2442. Né? As propostas da igreja não são soluções ideológicas com ênfase capitalista e nem comunista, mas cristãs, baseadas na dignidade da pessoa humana, filha de Deus. Então, com base nisso, a gente vai colocar alguns pontos aqui. Por exemplo, a Igreja Católica ela não defende, na sua doutrina, o socialismo ou o comunismo. Como assim também não defende o capitalismo desenfreado. E aí a gente vai entender um pouco sobre o que é isso. Né? O que é isso? A Igreja Católica ela defende um modelo de governo com base na busca da paz e da justiça, né? Em conformidade com as práticas e os ensinamentos do Evangelho e da doutrina da Igreja como um todo. Tá? Então isso faz com que a igreja proponha, né, ensinamentos para que um governo ou um modelo de governo seja melhor sucedido. Quando nós estamos numa sociedade socialista, como a que nós temos hoje, né, nós vemos uma social-democracia. A gente elege um candidato a um partido socialista. O que é o socialismo? O socialismo é um modelo de governo, né, principalmente um modelo econômico, que se baseia na taxação de impostos, né, e na concentração do poder no governo. Então o governo ele arrecada todo o capital, né, da sociedade através dos impostos e ali concentra nele o poder, e esse poder, a partir dessa centralização, dessa concentração de poder, ele vai distribuindo conforme as necessidades da população. E nós sabemos que essa distribuição é muito ruim. Né? Essa distribuição não funciona, porque as necessidades básicas da sociedade não são atendidas. Né? Então o governo concentra o poder, concentra o capital nele mesmo, só que lá isso facilita para que haja a corrupção. Né? E aí essa concentração de poder é dividida entre os governantes, né, os poderosos, né, que aprovam as leis que massacram cada vez mais a sociedade, concentram cada vez mais o poder, e essa distribuição se torna cada vez mais escassa, né? Cada vez menor, cada vez pior. Já o capitalismo desenfreado, né? Sem regras, sem ética, né? Sem moral, né? Também a igreja condena. Né? A gente não pode, por exemplo, você vai no açougue e você compra uma carne e o açougueiro coloca uma carne estragada para você levar. Isso não tem ética, né? Fica a negociação que você faz com o seu cliente precisa ter ética. Né? E aí a igreja defende o capitalismo sim, mas o capitalismo com ética, né? Justo. O que é o capitalismo? É a produção de bens e consumo desses bens. Né? Porém, Jesus Cristo é um carpinteiro. Por exemplo, lá com José, né? Seu pai adotivo. Eles produziam móveis, né? Cadeira, mesa, estante, não sei, prateleiras, e vendiam.
e vendiam. Eles, com aquele dinheiro, eles compravam trigo para fazer pão. Quem vendia o trigo ganhava um lucrozinho, também comprava um tecido lá no tecelão. O tecelão, com o lucro da venda do tecido, comprava um carneiro do pastor, né, de ovelhas, uma ovelha para... Então, assim, isso faz com que a economia gire. A economia vai girando, todos vão obtendo o seu percentualzinho de lucro, vão se sustentando à medida, conforme o seu trabalho e conforme a demanda da sociedade com relação ao consumo. E aí todos ficam livres dessa distribuição de renda do governo. A população, através do capitalismo pautado na ética, faz com que a população fique independente da distribuição do governo. Ou seja, a população independente agora não precisa mais ficar à mercê daquele assistencialismo que o governo socialista propõe. Então, quando a sociedade ela fica independente, né, do assistencialismo que o governo socialista propõe, ela passa agora a escolher, né, livremente, realmente, o seu candidato, o seu governante. Por que isso não funciona no socialismo? Porque o voto é amarrado, o voto é de cabresto. Porque a população, principalmente a população mais pobre, a massa, ela fica totalmente dependente, né, do governo e aí precisa votar para que a população não perca, né, a assistência que aquele governo se propõe a dar. Isso é uma forma de perpetuar esse governo no poder. Então, cada vez mais o governo taxa essa população, arrecada dessa população, cada vez menos esse governo distribui, e em cima, na parte de cima, né, no topo dessa pirâmide, aqui ficam o governo, os governantes ali e os seus sócios, né, das falcatruas, da corrupção. Então, descentralizar o poder, né, econômico, principalmente, do governo, é o melhor que a gente tem a fazer. Então, nós não podemos votar, apoiar em partidos, né, socialistas, comunistas, porque o princípio fundamental deles é concentrar o poder econômico, sugando da população através dos impostos, né, concentrando na cúpula da corrupção e distribuindo as migalhas. Tá bom? Por isso que o cristão católico, através da doutrina social da igreja, que condena também esse tipo de modelo de governo, não pode votar em partido socialista comunista. Tá bom?